Olá pessoal, muito prazer em encontrá-los. Vamos retomar aqui os nossos estudos de Direito Civil, hoje com a análise da nossa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a nossa Lei 13.146 de 2015, famoso, já badalado, mesmo com pouco tempo em vigor, Estatuto do Deficiente, beleza? O nosso Estatuto do Deficiente, ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Vamos lá, vamos pontuar aqui alguns aspectos que eu entendo interessantes de análise, de possibilidade de cobrança em concurso público, tentar organizar as ideias, tentar sistematizar as ideias. Bom, ponto 1, vamos fazer uma pequena introdução. Na verdade, prefiro até chamar de contextualização, ok? Notem, o Estatuto da Pessoa com Deficiência vem no bojo de diversos outros estatutos que tentam, na verdade, realizar a emancipação de algumas minorias. Notem, não estamos falando em estabelecimento de um sistema de ultraproteção dessas minorias, mas sim de emancipação das mesmas. Notem que todos os cursos e manuais de direito civil, sempre quando do capítulo dos incapazes, vão afirmar de forma expressa que o Código Civil estabelece um sistema de proteção do incapaz. Um sistema de proteção do incapaz. Claro, o viés, desde o século XIX, durante todo o século XX, a pegada do legislador sempre foi em estabelecer muros protetivos ao incapaz. No caso, o incapaz com algum tipo de deficiência, um incapaz portador de alguma necessidade especial, Tudo bem, pessoal? Tranquilo? O Estatuto Deficiente vem numa outra frente. O Estatuto Deficiente, inclusive relatado por uma deputada federal cadeirante, deputada pelo Estado de São Paulo, busca promover, dar autonomia a alguns portadores de alguns tipos específicos de deficiência. Então, a ideia do Estatuto é promoção desse deficiente através de uma maior independência na prática dos atos da vida civil. Então, o Estatuto Deficiente, o nome pode até enganar um pouco, ele não vem estabelecer maiores proteções, não vem estabelecer representações ou assistências para um maior número de atos, não vem delimitar a atuação do deficiente, mas sim promover e emancipar, empoderar aquele portador de deficiente para que ele possa praticar um número maior de atos da vida civil, para que ele possa, por exemplo, ter maior autonomia e inserção em nossa sociedade. Então, calma, porque alguns aspectos do Estatuto Deficiente podem te chamar a atenção, podem te surpreender, porque o trato que ele dá ao portador de algum tipo de deficiência é um trato muito igualitário às pessoas que não são portadoras de deficiência. Então, a ideia aqui, a pegada aqui é justamente emancipar, incluir. A palavra é a palavra inclusão. Inclusão, dar autonomia para que aquele deficiente se sinta incluído na sociedade com a possibilidade da prática de um maior número de atos da vida civil. Muito bem. Ainda nessa introdução, importante falarmos sobre a vigência do Estatuto do Deficiente. Vejam, ele foi publicado, a nossa Lei Brasileira de Inclusão, olha o nome, Lei Brasileira de Inclusão, foi publicada em 6 de julho de 2015. 6 de julho de 2015. Com vacácio legis, o artigo
salvo engano, 127 do próprio Estatuto nos diz isso, com vacácio legis de 180 dias. 180 dias. Bom, sempre que eu falo de vacácio legis, me vem à cabeça o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95 de 98. A Lei Complementar que, de alguma forma, regulamenta o artigo 59, parágrafo único da Constituição Federal, no que diz respeito ao processo legislativo, ao que tange o processo legislativo. Então, não esqueçam que quando o período de vacácio legis ele for dado em dias, a contagem se dá com a inclusão da data da publicação, com a inclusão do dia do fim, com entrada em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Então, você inclui o dia do início, inclui o dia do fim, entrando em vigor no dia seguinte à sua consumação integral, ok? Então, se ele foi publicado no dia 6 de julho de 2015, a sua entrada em vigor se dá no 7 de janeiro de 2016, ok? Dia 7 de janeiro de 2016, temos o início da vigência do nosso Estatuto do Deficiente. Ainda nessa introdução, importante observar que o Estatuto do Deficiente ele foi sistematizado com um modelo de código, com um modelo codificado. Ele tem uma parte geral e uma parte especial. São 127 artigos que alteram, não só instituindo novos parâmetros para o trato que é dado ao deficiente, como também vários artigos que modificam legislações já em vigor, dentre elas, claro, o nosso Código Civil. Então, no Estatuto do Deficiente, a gente pode observar uma sistematização. Houve uma sistematização. Do artigo 1º ao artigo 78, nós temos a parte geral do Estatuto do Deficiente. Do artigo 79 ao artigo 127, uma parte especial. Então, houve uma sistematização dos institutos que vão agora tratar dos atos praticados pelo deficiente. Nessa parte geral, por exemplo, vocês vão encontrar o conceito da pessoa portadora de deficiência, quais são as modalidades de deficiência e quais são os encargos que caberão ao poder público tentar preservar. Você tem princípios de proteção à pessoa portadora de deficiência, você tem os direitos básicos do deficiente. Então, você tem uma parte geral do artigo 1º ao artigo 78, que vai tentar trabalhar com todos esses institutos. Já na parte especial, você tem questões específicas no trato a esse deficiente, sobretudo os diversos artigos que vão modificar leis já em vigor, não é isso? Então você tem modificações tanto no sistema tributário quanto no Código Civil. Então assim, tanto na licença maternidade, tanto na CLT, como você tem alterações na legislação previdenciária. Então é um diploma muito rico, porque altera diversos diplomas já em vigor, o que torna-se importantíssimo para qualquer tipo de concurso público. Quem vai fazer Defensoria Pública do Estado tem que dar a mesma importância para o Estatuto Deficiente como quem vai estudar para a magistratura do trabalho, já que nós tivemos várias alterações na CLT e na legislação previdenciária, ok? Então, a sistematização, ela existe e é importantíssima. Bom, ainda nessa introdução, nós podemos perceber a aplicação de uma legislação correlata. Não vamos esquecer da Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989. Eu trouxe a ementa aqui dessa lei, vou ler, só para você entender por que a importância. Essa lei dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência
sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORD, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do MP, define crimes e dá outras providências. Então, o Estatuto do Deficiente não revogou a 7853 de 89. Simplesmente, o Estatuto do Deficiente, ele traz disposições gerais sobre a tutela, a proteção e emancipação desse deficiente. Portanto, é uma legislação correlata que deve ser analisada de forma sistemática com a legislação anterior. Então, analisem a 13.146 de 2015 em paralelo com a Lei 7.853 de 89, ok? Essas são as minhas observações iniciais nesse ponto 1, que trabalha com a nossa introdução, ok? Vamos seguir. Ponto 2, no nosso Estatuto do Deficiente. Objetivos da lei. Vamos lá. Objetivos da lei. Meus amigos, os objetivos dessa norma estão estabelecidos de cara no artigo 1º da própria lei. Eu vou ler o artigo, aliás, eu vou ler muitos artigos do Estatuto do Deficiente. Por quê? É um diploma novo, um diploma que traz alguns referenciais novos com relação ao trato do poder público com o deficiente e por isso é necessário uma análise um pouco mais dogmática para mais à frente chegarmos a algumas discussões doutrinárias. Aliás, discussões que ainda estão se estabelecendo, ok? Discussões que ainda estão sendo estabelecidas pela doutrina, o que dirá pelo nosso judiciário. Uma lei que entrou em vigor em janeiro, então nós temos poucas decisões que envolvem essas novas questões que o Estatuto traz. Então, os objetivos da lei, vamos analisar o artigo 1º, da Lei 13.146, que diz: é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agora, peço uma atenção especial nesse trecho. Destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Notem que a palavra-chave para você entender esse estatuto é a palavra inclusão. O papel do estatuto é incluir. O papel do estatuto é dar um tratamento igualitário às pessoas portadoras de algum tipo de deficiência frente às pessoas que não têm algum tipo de deficiência. Então, o princípio da igualdade ele é observado nesse estatuto da forma mais material possível. Ora, se eu, que não tenho nenhum tipo de deficiência, posso casar, por que é que pessoas portadoras de deficiência não podem manifestar o seu afeto, manifestar o seu amor e casarem também? Então, visando implementar no concreto princípios constitucionais, nós temos a igualdade no tratamento na perspectiva do casamento que é dada a essas pessoas. Então, vejam, pessoas com algum tipo de deficiência hoje podem casar. Podem casar. Nós vamos falar especificamente sobre isso daqui a pouco. Se podem casar, podem praticar não só esse ato, como outros atos da vida civil. Porque a palavra é inclusão. Inclusão com igualdade. Não uma inclusão dissimulada, uma inclusão com trato diferenciado, mas a inclusão com igualdade. Igualdade no tratamento que é dado a todo e qualquer brasileiro. Tanto que a lei fala em diversos momentos em cidadania, e cidadania já foi conceituada por diversos autores como sendo a possibilidade de livre exercício dos direitos civis. Ora, a partir do momento que eu posso exercer de forma plena os meus direitos civis,
eu tenho cidadania. Então, ora, a pessoa portadora de algum tipo de deficiência, a partir do momento que lhe é outorgada a possibilidade de exercício desses direitos civis, aí sim, ela é considerada uma pessoa, uma cidadã, ela tem cidadania no termo mais concreto e substantivo da palavra, ok? Bom, continuando, o parágrafo único do artigo 1º, ainda em objetivos da norma, o parágrafo único, ele continua com aquele trato sistematizado e também com a análise de outros diplomas que vão proteger a pessoa portadora de deficiência ou vão lhe dar, não é isso, autonomia. É importante a análise da 13.146 com outros diplomas. O parágrafo único confirma essa observação que eu fiz anteriormente. Olha o que ele diz. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil no plano jurídico externo desde 31 de agosto de 2008, enfim, e por aí vai. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então nós temos que observar tratados internacionais. Aliás, o Brasil, em diversos momentos, ele ratifica tratados internacionais, e a sua legislação interna não acompanha a postura externa do país. Então, o Estatuto do Deficiente vem, na verdade, confirmar essa postura externa. Ora, nós já tínhamos aqui tratados de promoção e inclusão da pessoa portadora de deficiência. A lei vem justamente nessa toada, vem justamente confirmar uma postura que o Brasil já tinha no âmbito externo. Então, vocês podem citar como objetivos dessa lei a inclusão na busca por uma igualdade material, inclusão da pessoa portadora de deficiência na busca por uma igualdade material no âmbito das relações civis, ok? Então esse é o objetivo da nossa Lei 13.146. Muito bem. Ponto 3, anote aí. Conceito de deficiência. Beleza? Conceito de deficiência. Notem como nessa parte geral, do 1º até o artigo 78, nós temos, olha só, acabei de ler no artigo 1º, objetivos da lei. Agora, o artigo 2º traz o conceito de deficiência. E olha só que interessante, ele diz, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Agora, olha, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a deficiência é qualquer barreira que impeça o ser humano de ter igualdade com os demais. Eu posso definir dessa forma. É qualquer barreira que me impede a participação plena e efetiva na sociedade. Ora, é qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de limitação que me impede de atuar em igualdade de condições, com os demais. Qualquer tipo, e ele nos dá um rol meramente exemplificativo. A doutrina já é pacífica nesse sentido. Um rol meramente exemplificativo. Ele fala, impedimentos, ora, ele chama a deficiência de impedimento, ora, chama a deficiência de barreira física, mental, intelectual ou sensorial. Enfim, é um rol meramente exemplificativo. É deficiência o que me impede
de estar inserido na sociedade com igualdade de condições com os demais. Qualquer tipo de impedimento, qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de impedimento, qualquer tipo de barreira. Tanto que nos parágrafos do artigo 2º fica clara como será feita a avaliação dessa deficiência. Nós temos, não é isso? Nós temos o parágrafo 1º dizendo o seguinte: a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará alguns aspectos que devem ser levados em conta para você definir uma pessoa como sendo deficiente. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 2. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. E 3. A limitação do desempenho de atividades. E 4. A restrição da participação. Beleza? E aí, o parágrafo 2º vai imputar uma obrigação ao poder público, a obrigação de instituir e criar instrumentos de avaliação dessa deficiência, beleza? Bom, e aí, já que nós temos diversos tipos de impedimentos instituídos por esse artigo 2º, aliás, vou colocar aqui, ó, objetivos, artigo 1º para você ir gravando, conceito de deficiência, artigo 2º, o artigo 3º da Lei 13.146 vai trabalhar com alguns impedimentos, conceituando tais impedimentos. Eu acho que a lei tentou deixar claro que impedimentos são esses que vão inviabilizar o acesso do deficiente à inclusão, o que vão, na verdade, evitar e impedir o trato igualitário do deficiente. Então, ele nos dá, no parágrafo 3º, o conceito de acessibilidade, o conceito de desenho universal, o conceito de tecnologia assistiva ou ajuda técnica, o conceito de barreiras. E ele vai dizer, eu não disse que a deficiência é quando eu tenho algum impedimento, alguma barreira que impede a minha inclusão em igualdade de condições com os demais? Então ele fala aqui no parágrafo, no artigo 3º, não é isso? Em barreiras. Que barreiras são essas? Ele vai elencar para nós. Olha que interessante. Ele fala em barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras nos transportes, barreiras nas comunicações e na informação, barreiras atitudinais, barreiras tecnológicas. E aí vai exigir uma comunicação, adaptações, elementos de urbanização, mobiliário urbano, mobilidade urbana, vai falar sobre residências inclusivas, moradia para a vida independente, atendente pessoal, profissional de apoio escolar e também a possibilidade de um acompanhante para essas pessoas portadoras de deficiência. Então, o artigo 3º, junto com o 2º, que traz o conceito de deficiência, vai imputar uma série de deveres ao Estado, vai imputar uma série de obrigações ao poder público, que deve realizar prestações positivas para atender e quebrar essas barreiras que a lei elenca para nós. Beleza? Que a lei elenca para nós. Tudo bem? Então ele tentou aqui deixar claro quando uma pessoa é considerada deficiente para fins de aplicação dessa lei. Ele te dá todas as possíveis barreiras que impedem a minha inclusão em igualdade de condições com os demais. E o poder público tem que atuar no sentido de quebrar essas barreiras, viabilizando uma inclusão e não uma maior assistência e proteção, enfim, tratar o deficiente como um igual para que ele possa ter uma maior inclusão. Então, poder público, você tem que quebrar esses impedimentos, você tem que quebrar essas barreiras que caracterizam a minha deficiência. Então, o artigo 3º é importantíssimo, criando um direito subjetivo público para a pessoa portadora de deficiência, que pode exigir do ente público prestações positivas para viabilizar uma quebra desses impedimentos, viabilizar uma quebra dessas barreiras. Muito bem. Seguindo essa linha de pensamento, espero que eu esteja sendo claro. Qualquer problema,
nós voltamos a conversar sobre qualquer um desses pontos. Anotem aí, por favor, princípios. Princípios da proteção à pessoa com deficiência. Princípios da proteção da pessoa com deficiência. O artigo 4º me chama muita a atenção aqui. Bom, o primeiro princípio é o princípio, claro, da igualdade. Só que o princípio da igualdade, no artigo 4º, ele vem junto com um outro, que é o princípio da não discriminação. Então, acredito que princípio da igualdade ou princípio, melhor dizendo, da não discriminação. Eu não vou botar o artigo 4º aqui do lado, porque o artigo 4º traz o princípio da igualdade e da não discriminação. Então, nós vamos ter outro princípio que eu quero analisar. Então, vou botar o artigo 4º aqui embaixo, beleza? Princípio da igualdade ou simplesmente da não discriminação. Vou dar uma olhada, vamos ler juntos o artigo 4º, que diz o seguinte: toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Vejam, esse é um princípio, é tanto um princípio quanto um direito básico da pessoa portadora de deficiência. Claro, ora, eu, portador de deficiência, tenho o direito básico à igualdade de oportunidades. E, lógico, ninguém pode me discriminar em razão da deficiência que eu tenho. Ora, quando todos dizem, quando o artigo 4º, na parte geral do Estatuto do Deficiente, diz que eu tenho direito à igualdade de oportunidades, o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que se sai um edital de um concurso público, por exemplo, e eu tenho uma deficiência visual, tem que ser me dada a oportunidade de realizar aquele concurso nos meios acessíveis para a deficiência que eu tenho. Ponto. Se eu sou um cadeirante, eu tenho que realizar aquele concurso público, tem que ter, enfim, entrada para cadeirante, eu tenho que fazer aquela prova em igualdade de oportunidade com os demais. Ponto. Se eu tenho algum tipo de deficiência motora, auditiva, a deficiência não pode ser um impedimento para a minha inserção na sociedade em igualdade de condições com os demais. Eu vou repetir muito isso aqui durante a nossa aula. Então, o poder público e o particular, ambos são destinatários dessa legislação. Poder público e particular devem dar ao deficiente igualdade de oportunidades. Porque eu falo, primeiro princípio, princípio da igualdade e da não discriminação, tá? Igualdade de quê? De oportunidade. Ora, se uma empresa privada abre uma vaga no mercado para determinado cargo de diretoria, aquela vaga tem que ser destinada a todo e qualquer brasileiro, tenha ele uma deficiência ou não. É claro, a não ser que aquela deficiência o impeça de desenvolver aquela atividade. Agora, se a sua deficiência não o impede de modo estruturante a desenvolver aquela atividade, sem problema nenhum, ele tem que ser dado a esse deficiente a igualdade de oportunidade. Então, os destinatários são tanto o poder público quanto o particular. E esse é um princípio básico, O parágrafo 1º do artigo 4º, ele vai dizer para nós o que é considerado discriminação, que é interessante, né? Enfim, a tentativa conceitual da legislação, ela é muito latente, ela é muito clara. E aí diz o parágrafo 1º: considera-se discriminação em razão da deficiência, toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias
assistivas. Bom, o que me chama muito a atenção na leitura do Estatuto do Deficiente é a questão das tecnologias assistivas. Tecnologias assistivas, o tempo inteiro. Então, bora, tanto o poder público quanto o particular devem promover o acesso do deficiente com tecnologias assistivas. Sempre tecnologias assistivas. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, olha, todo o aparato tecnológico necessário para a inclusão em igualdade de condições, igualdade de oportunidades, ele tem que ser realizado, ele tem que ser disponibilizado. O parágrafo 2º do artigo 4º também toca num ponto importante. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Olha que interessante, né? A preocupação dessa legislação em fazer com que o tratamento dado ao deficiente deixe de ser um tratamento desigual. Ora, é claro que o tratamento é desigual quando for necessário para gerar a inclusão. Agora, o deficiente, ele pode optar em não se submeter a determinada ação afirmativa. Ora, isso é muito comum com concursos públicos que nós temos vagas destinadas a pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. O deficiente pode optar hoje em concorrer às vagas de pessoas que não têm qualquer tipo de deficiência. Claro, o parágrafo 2º está aqui, ó, do parágrafo 2º do artigo 4º, tal, mas tem um cunho ideológico muito forte. Porque vejam, se o viés da lei é integrar, é evitar discriminação, é tratar com igualdade, ora, muitos entendem que o fato de você ter uma ação afirmativa sendo desenvolvida é uma forma de tratar de modo desigual quem agora tem que ser tratado com igualdade. É claro, e aqui vai uma opinião pessoal, eu acho que as ações afirmativas têm grande valia nas sociedades contemporâneas. Eu acho que discussões ideológicas, jurídicas à parte, a ação afirmativa é necessária, no meu entender, para a promoção de algumas minorias, embora eu sei que as ações afirmativas elas são desqualificadas o tempo inteiro por meio de comunicação ou alguns grupos, a ação afirmativa tem sim um papel importantíssimo na nossa sociedade contemporânea, um papel inclusivo muito grande. Agora, o deficiente não pode ser obrigado a submeter a determinada ação afirmativa, senão seria um contraponto aos próprios objetivos dessa lei. O objetivo principal, nós vimos, é inclusão em igualdade. Inclusão e igualdade são as duas palavras. Ora, então, o deficiente não pode ser obrigado a submeter a um tratamento desigual. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que isso aqui será expressão de prova de múltipla escolha em primeira fase de concurso. Eu não tenho dúvida. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Aí você pensa, peraí, se o Estatuto do Deficiente vem para promover e para dar autonomia e incluir o deficiente, como é que o deficiente vai poder ser afastado de alguma ação afirmativa? Ele pode, por opção própria, fazê-lo. Ele pode, por opção própria, fazer. Tudo bem? Então, um excelente artigo, não tenho dúvida, você vai encontrar em prova. Você vai encontrar o parágrafo 2º do artigo 4º em prova. Muito bem. Bom, ainda nesse primeiro princípio de igualdade e não discriminação, outro artigo importante, relevante, é o artigo 5º. Olha só o que ele diz para nós. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.
Parágrafo único do artigo 5º. Para os fins da proteção mencionada no caput desse artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Bom, alguns comentários, na minha opinião, bem relevantes aqui nesse artigo 5º. Primeiro, é um dos poucos momentos em que ele usa a palavra proteção. Um dos poucos momentos em que ele usa a palavra proteção. Porque nota, a proteção que é dada ao artigo 5º não é uma proteção que nós estamos acostumados a ver no Código Civil, por exemplo, em que a pessoa com deficiência será assistida, a pessoa com deficiência será representada. Não é isso. Não é essa forma de proteção que nós temos. Não é essa a forma de proteção que o artigo 5º pretende. Ora, é uma proteção para incluir. É uma proteção para dar autonomia. O deficiente não pode ser sujeitado a negligência, discriminação, exploração, violência. É esse tipo de proteção. Não é proteção limitando a sua autonomia. É uma proteção visando dar autonomia a esse deficiente. Essa é a pegada do artigo 5º da 13.146. É proteger para garantir a autonomia. A autonomia. E ainda usa a palavra que chamou muita atenção, crueldade. Não é isso? Crueldade. Imagina, né? Ora, se tem no texto legal, é porque acontece na vida real, concorda? Por mais que o texto venha sempre em atraso, né? Enfim, não venha em consonância com os atos da sociedade, venha a posteriori disciplinar o fato social, realmente, aqui na minha opinião, vai muito bem. E o parágrafo único do artigo 5º é importante para uma prova, porque ele cria a categoria dos especialmente vulneráveis. Ele cria a categoria dos especialmente vulneráveis. Então, olha, ele cria, na verdade, uma distinção entre o próprio grupo de deficientes. Então, há uma distinção entre os próprios deficientes. Porque vejam, para fins de proteção, é considerado especialmente vulnerável a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Claro, criança, adolescente, mulher e idoso já gozam de uma proteção maior, porque têm os seus direitos violados com maior facilidade e do ponto de vista do nosso processo histórico, do nosso processo civilizatório, essas pessoas tiveram os seus direitos fundamentais violados em um grande número de oportunidades no decorrer de nossa história. Por isso, há uma categoria especial dos especialmente vulneráveis. Pode cair numa múltipla escolha com muita tranquilidade. Há o Estatuto do Deficiente, que visa a promoção, proteção, inclusão, igualdade de condições do deficiente, cria a categoria dos especialmente vulneráveis. Tá certo? Tá certo. Beleza? Especialmente vulneráveis, com uma legislação correlata enorme. Veja, o deficiente idoso, você aplica a 13.146, também o Estatuto do Idoso. Ora, o deficiente criança e adolescente, você já respondeu, aplica também o ECA, o nosso ECA, e por aí vai. Tranquilo? Então nós temos, nessa primeira análise, o princípio da igualdade e da não discriminação. Princípio da igualdade e da não discriminação. Beleza? Bom, segundo princípio que eu separei para vocês é o princípio do atendimento prioritário. E quando eu chamo o atendimento prioritário de princípio, quando eu chamo a igualdade e a não discriminação de princípio, há uma diferença muito grande do que chamá-los simplesmente de direitos básicos do consumidor. Quando eu chamo de princípio, ele está ele está impregnando todos os institutos dessa lei. Ora, todos os institutos dessa lei devem ser observados a partir desses princípios. Quando você estiver lendo, sei lá, um instituto lá no artigo 111 do Estatuto do Deficiente, você tem que ler aquele artigo pensando em igualdade, em não discriminação e atendimento prioritário, beleza? E na minha opinião, o princípio do atendimento prioritário está no artigo 9º do nosso Estatuto, que diz assim, vou ler para vocês. A pessoa com deficiência
tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de, olha só, quais são as finalidades de um atendimento prioritário? Olha as finalidades de um atendimento prioritário. 1. Proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 2. Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. 3. Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. 4. Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. 5. Acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. 6. Recebimento de restituição de imposto de renda. 7. Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos e diligências. E aí vem o parágrafo primeiro, porque notem, né? Aqui, quando ele fala em atendimento prioritário, ele vai dizer prioritário em quê? Qual a finalidade desse atendimento prioritário? Estuda aqui. Tudo o que está no artigo 9º. O que é atendimento prioritário para É isso. Agora, peraí, Rafael, se eles devem ser tratados como iguais, o atendimento tem que ser prioritário? Tem. O atendimento tem que ser prioritário. Claro, se eles têm uma deficiência, o tratamento igual não quer dizer que o tratamento dispensado ao deficiente seja diferente. Quer dizer, na verdade, que ele terá um tratamento prioritário. Quem deve entrar primeiro no ônibus? O deficiente, claro. Ora, o cadeirante, claro. É isso? Claro. Bom, tanto que no inciso 3º, ele fala disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, notem que até quando ele fala em atendimento prioritário, não quer dizer atendimento desigual. Quer dizer atendimento prioritário para garantir a igualdade de condições. Beleza? Ora, se o cadeirante precisa de um elevador para entrar num coletivo, entrar num ônibus, ora, esse elevador tem que estar presente em todos os ônibus para garantir uma igualdade de condições a ele, deficiente. O deficiente tem que ter autonomia em andar de transporte público como toda e qualquer pessoa. Ele tem que ter autonomia em andar de transporte público como toda e qualquer pessoa. Ponto. Tudo bem, pessoal? Beleza? Ótimo. Bom, parágrafo 1º do artigo 9º também acho importantíssimo. Vocês vão ver por quê. Olha só que interessante. Os direitos previstos nesse artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos 6 e 7, que é o recebimento de restituição do imposto de renda e a tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte interessada. Então, assim, normalmente, pessoas com deficiência, pode ocorrer de precisarem de algum acompanhante. E claro que os direitos devem ser extensivos a esse acompanhante, para que ele possa efetivamente estar ao lado do deficiente durante todo o tempo. Ok? Durante todo o tempo. E o parágrafo 2º do artigo 9º, nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico. Claro, você tem que comprovar com laudos médicos que é portador de algum tipo de deficiência, nos termos aqui elencados, indicados por essa lei. Então, meus amigos, atenção, quando eu falo princípios da proteção da pessoa portadora de deficiência, 3 devem estar presentes. Os 2 primeiros, eles vêm em conjunto, e um terceiro, que nós acabamos agora de analisar, é o princípio da igualdade, da não discriminação e do atendimento
prioritário. Princípio da igualdade, da não discriminação e do atendimento prioritário. Fica bonito você colocar em uma prova discursiva princípios básicos da proteção à pessoa com deficiência. Próximo ponto, ponto 5. Direitos básicos da pessoa com deficiência. Vamos analisar os direitos básicos no próximo bloco. Valeu, galera. Prazer. Grande abraço.